Olá, meu nome é Cristiane e hoje eu quero falar a respeito do vício em pornografia. Na minha vida, o contato, o conhecimento na área sexual, ele entrou muito cedo, ainda na infância, através de abusos, molestação, contato com material pornográfico, ainda desde a infância. E isso ao longo dos anos, isso foi trazendo dores, foram acumulando dores no corpo, porque sabia que era errado, mas não entendia o que aquilo tudo significava. Durante longos anos houve muitos assédios, muitos abusos e acesso à pornografia na infância, na adolescência, na juventude, em trabalhos, por pessoas de autoridade, até que o meu organismo começou a entender, interpretar como prazeres. Uma vez entendido que eram prazeres, o vício, né? O meu corpo começou a liberar hormônios do prazer durante muito tempo. Tudo que eu fazia ainda não era suficiente. Então a busca incessante pelo prazer, eu fui viciada em materiais de todos os tipos, vício em vídeos, em fotos, durante muito tempo. Até que esse vício me levou ao homossexualismo. Eu entrei nesse mundo, na perversidade do homossexualismo. Ali eu já não tinha mais o apoio da família, né? Porque eu já não morava mais na casa dos meus pais. Eu me afundei na pornografia, no homossexualismo. Foi um período muito distante da minha família, porque eles não me aceitavam, meus pais não sabiam lidar com essa situação. Durante 7 anos, então, eu tive um relacionamento com outra mulher. Após esse período, ainda segui nessa linha com muitos relacionamentos. E esse vício na pornografia, devido ao meu corpo não conseguir mais ficar satisfeito, então muitas vezes eu invocava espíritos imundos na hora do sexo, eu convidava para minha cama para que os prazeres fossem aumentados, né? Quando conheci meu marido, ainda assim eu era viciada em pornografia. Durante muitos anos foi assim, até que no retiro de mulheres da Igreja Luz da Vida, eu fui ministrada nessa área da pornografia. Houve um ato na qual eu fui liberta para a glória do Senhor, e daquele dia em diante eu realmente nunca mais acessei pornografia, porque era, no meu caso, uma legalidade que tinha, era algo espiritual. Então eu fui liberta ali dos demônios que se alimentavam do vício da pornografia. Porém, depois desse ato, que eu nunca mais acessei pornografia, nunca mais, tempo depois eu continuei sendo atacada espiritualmente por demônios, por sombras na cama. Então, mesmo servindo ao Senhor, mesmo dentro da igreja, mesmo dentro da palavra, muitas vezes eu, deitada em minha cama, ao lado do meu marido, eu era tocada por sombras malignas, o que hoje as pessoas conhecem como paralisia do sono. Então, meu corpo era totalmente imobilizado. Eu tentava gritar e a voz não saía. Era algo terrível. Meu marido ao meu lado e eu queria chamar ele e eu estava completamente paralisada. E vinha aquela sombra por cima de mim e me tocava sexualmente. E a minha mente, eu só clamava o sangue de Jesus. Eu falava, o sangue de Jesus tem poder. Saia daqui em nome de Jesus, saia em nome de Jesus. E de tanto eu clamar mentalmente, eu via quando aquela sombra saía de cima de mim. E aí quando saía, daí eu conseguia, a voz saía, eu gritava, e meu marido, o que é isso? O que está acontecendo? Eu, não, nada. E eu não entendia o que aquilo significava, mas eu falava com Deus, Senhor, por que depois de ter sido liberta, eu ando conforme a Tua palavra, e mesmo assim
ainda existem esses demônios que vêm me tocar. Por que isso? Porque me mostra. E o Senhor, Ele não sente prazer em ver a gente preso em cativeiros. Deus, Ele quer que a gente seja livre. Ele quer que a gente tenha vida abundante aqui na terra. Além da nossa salvação que Ele entregou para nós quando morreu na cruz, Ele também entregou para nós o direito de ter uma vida abundante aqui na terra. Então, quando a gente clama, quando a gente pede, Ele nos ouve, Ele atende o nosso clamor. Então eu orei, Senhor, me mostre por que Satanás ainda me toca nessa área. Por quê? E o Senhor ministrou na minha mente a respeito de gaveta. Gaveta. E quando eu vou ver o que tem na minha gaveta. Então eu abri a gaveta do guarda-roupa e ali eu encontrei fotos minhas da época que eu vivia nas trevas, fotos pornográficas que eu tinha guardado na minha casa. E ali, através daquelas fotos, eu ainda fui conduzida, né, pelo Senhor a buscar num outro guarda-roupa, né, uma caixa de sapatos, tinha um álbum de fotografias antigos. E ali eu encontrei um álbum de fotografia cheio de fotos minha com pessoas que eu me relacionei no passado. E eu não acreditava que aquilo ainda estava guardado, porque eu não me lembrava daquilo. E aí eu tive o entendimento de que eu precisava me desfazer daquilo, porque era através daquelas fotos, através daquelas recordações que Satanás estava tendo acesso na minha vida. Então eu peguei, juntei tudo aquilo e outras coisas que o Senhor ministrou na minha vida também, que precisava ser retiradas de dentro da minha casa. Orei ao Senhor e coloquei numa lata de lixo para queimar, junto com outras coisas, e fui orando, e fui queimando, fui repreendendo, fui cancelando. Ele passou a noite num latão, foi molhado porque choveu. No dia seguinte, aquele material, papel molhado mesmo, carvão molhado, coloquei em caixas, deixei na garagem de casa e fui levar meu filho na escola. Quando eu voltei, tinha um monte de gente na garagem apagando um incêndio que começou nessas coisas novamente. Então o material que estava queimado, apagado, molhado, ele acendeu de novo no dia seguinte, né? E quase que queimou a minha casa. E eu entendi que Satanás não queria que eu me desfizesse daquilo tudo, porque era por ali que ele estava tendo acesso na minha vida. Então eu cancelei tudo, entreguei na cruz, pedi perdão ao Senhor, renunciei e depois disso, nunca mais Satanás teve acesso à minha intimidade. E esse é o meu testemunho na área da pornografia. Então, assim como eu fui liberta nessa área da pornografia, eu quero deixar aqui esse incentivo a vocês. Se sofrem com vícios em pornografia, é importante que haja a renúncia. É importante que traga à luz a existência, né, o perdão do Senhor nessa área. Então, tudo aquilo que é deixado no escuro, que é deixado no secreto, que é deixado em gavetas escondidas, alimenta espíritos imundos. Então, para que eles saiam definitivamente da nossa vida, é importante que a gente coloque luz naquilo que está escondido. São áreas que trazem vergonha para a gente. Ninguém fica confortável em falar de intimidade, de coisas que estão no nosso secreto. Mas tudo aquilo que está escondido, que é vergonhoso, serve de alimento para Satanás. É como você entrar num lugar escuro que tem baratas. Quando você abre uma caixa cheia de baratas, você abre a caixa, a luz entra e as baratas saem correndo. Por quê? Porque entrou a luz. Então, tudo aquilo que serve de alimento para Satanás é o que está no escondido, que está no secreto. Então, é importante que a gente, mesmo com vergonha, tire das mãos de Satanás a autoridade que ele tem de tocar na nossa vida. Então, é importante que a gente confesse ao Senhor, peça perdão e se desfaça de tudo aquilo que alimenta esses espíritos imundos. Só assim a gente vai poder desfrutar de uma vida plena
nessa terra, intimidade com o nosso cônjuge, santificar o nosso leito e ter uma vida de santidade em nome de Jesus. Amém.